Olá, eu me chamo Ana Beatriz, eu sou mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas e gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do GT e de estar aqui apresentando essa pesquisa, que é uma pesquisa ainda em andamento. Eu subdividi o meu trabalho em duas sessões, Delson Shoa e uma narrativa em arte e arquivo, e a segunda, Delson Shoa e a política no circuito das artes. Gostaria de começar com esse trecho que é de uma obra bibliográfica chamada Uma Visualidade, da pesquisadora Célia Campos, e que aborda a trajetória da pintura alagoana. E essa obra, essa trajetória vai até o ano de 1990, e a pesquisadora, ela já aponta o Delson Shoa como uma artista com uma produção estética diferenciada em comparação à produção dos demais artistas locais naquele período. Segundo segundo a sua pesquisa, né, ela aponta que os demais artistas possuem uma estética, uma produção artística que naquele momento parecia estar estagnada, apenas como uma repetição das produções anteriores. E quem é o Delson Shoa? Ele é um artista lagoano, ainda vivo. Ele é formado em medicina na Universidade Federal de Alagoas, e essa formação dele reverbera em sua autobiografia artística. Ele foi aluno do pintor Pierre Chalita no antigo ateliê da Fundação Pierre Chalita, a qual ensinou, né, para muitos dos artistas aqui na cidade de Maceió. Essas daqui são fotografias dessa exposição, dessa mostra, né, Como Vai Você, Geração 80, que o Delson Shoa foi participante, e foi nesse período que ele recebeu uma maior notoriedade. Algumas das características da Geração 80. O anti-autoritarismo, debates sobre a originalidade e multiculturalismo, embates com a história da arte e a inserção da arte brasileira no circuito comercial estrangeiro. É uma geração conhecida também como o retorno do prazer à pintura. E aí nós temos aqui o que é considerado camadas do documento imagético dessa produção artística, né, do Delson Shoa, né, considerando que nós temos aí camadas de tempo, memória em sua arte-arquivo. Para entender isso, foi utilizado o percurso metodológico Atlas Mnemosine, considerando o efeito arquivo aplicado em Atlas, um modo de entender a multiplicidade das imagens da arte, distâncias e desconfigurações do movimento. E aqui nós temos as primeiras obras, né, do Delson. Essa obra que já apareceu anteriormente, Festa no Céu, aqui à esquerda, é a que foi apresentada pelo artista na mostra do Parque Lage. Nós podemos observar aqui o hibridismo, a busca por essa unidade nacional, validação estrangeira, referenciais do exótico primitivo. Característica dessa geração também é que essa multiculturalidade que existe aqui no Brasil pudesse ser vista por todos, e não só como algo exótico, mas como algo que faz parte do todo, né, das referências estéticas brasileiras, de toda dessa unidade nacional, né? O Delson, por ter tido essa formação, como mencionei antes, né, no ateliê do Pierre Chalita, foi uma formação muito academicista. Então, quando ele começou a se alimentar de outros elementos estéticos oriundos da Europa, né, ele sentiu essa necessidade de
ter na sua obra representações de onde ele vem. Então, por isso eu coloquei aqui esse tópico da unidade nacional, né? Porque ele queria apresentar, ele queria que na sua obra as pessoas pudessem enxergar o Brasil, tanto aqui mesmo no país como fora, né? E aí aqui são dois termos que ele utiliza nas suas produções: a antropofagia, que é um processo que se inicia fora da cidade de Maceió, e a autofagia, que é o termo utilizado por ele em seu processo criativo no seu ateliê, né? A autofagia, quando ele alimenta-se de si mesmo. Aqui eu coloquei duas obras dele que possuem uma temporalidade diferente, né? Elas se iniciam tem uma que se inicia em 1988 e termina em 2009, e outra que inicia em 1988 e vai até 2011, porque o artista, enquanto ele possui essa produção em seu domínio, em seu ateliê, ele pode ir sempre trabalhando nessas obras, né, cultivando. Então, com isso, ele reconfigura, monta e desmonta o seu tempo. Ele coloca nessas obras novas memórias, né? Novas temporalidades também. Aqui são mais algumas de suas obras, do período da geração 80. Delson Shoa e a política no circuito das artes. Na geração 80, nós não temos as características de um ativismo político, né, nas artes. Porém, considero aqui a arte como política por excelência. E o Delson, ele possui ações voltadas para consideradas como atitudes de posicionamento dentro do contexto social. Então, o observador, as obras dele são sempre direcionadas para o povo e para a sua natureza. Em algumas imagens que eu mostrei anteriormente, as obras são exibidas no espaço, né, da natureza alagoana, né, que é próximo aos arredores do ateliê do artista, em Maceió. O observador é parte dessa composição, uma vez que ele utiliza como material um tipo de resina, então essa obra ela pode ser tocada. São obras sem molduras e fazem parte dessa pele habitada, né? O artista, ele considera que ele produz essas peles, o banco de peles, através dessa resina. Então, por isso que eu falei que a formação dele em medicina iria reverberar aí nessa narrativa dele, né? Nessa concepção dele, dessa arte arquivo. E como considerações finais, ao reconfigurar a arte, ele posiciona em um tempo anacrônico. A narrativa histórica e imagética nos faz retornar a essas memórias, né, de uma geração. E a imagem como arquivo pode ser considerado um objeto da história. Delson Shoa possui uma poética em seus registros, formando um elo de ligação, constituindo sua narrativa autobiográfica. As obras, ao abordarem o tempo, produzem sentidos através das interações sociais, seja na presença nos locais consagrados de arte, nos espaços públicos ou nos atos de performances. As ações humanas criam e recriam a sua realidade. É isso que constitui o social. Assim, as temporalidades e os vestígios de memórias materializadas ao longo da sua trajetória artística fornecem uma historicidade repleta de elementos culturais de Alagoas, do Brasil e com visibilidade para o mundo. Aqui são algumas das referências utilizadas. Muito obrigada.